Tema: não temas. Não temas. Quero fazê-lo de forma bem direta, dinâmica. Olha, que louvor abençoado, né? O que cantamos por último. Glória a Deus. Tu és meu tudo, minha melodia. Tu és... Qual? Tem uma outra parte? Tu és a minha melhor canção. Que coisa linda. Se você achou, leia comigo, acompanhe também nas telas, tanto na galeria quanto aqui embaixo. E você que está em casa, acompanhe também, através dessa transmissão, a leitura dos versículos. 2 versículos. Diz assim, Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Não temas. Amigos e amigas, que tempo difícil é o que estamos vivendo. Nada fácil. Estamos ouvindo dioturnamente notícias, recebendo notícias tão pesadas e que às vezes fazem tanto mal à nossa alma. Ao ligarmos nossos televisores, ouvimos de mortes, de temores, de anúncios de guerras. Já se fala até mesmo da quarta revolução. Estamos vivendo dias tão conturbados, dias de lágrimas que estão semeando a terra. Dias em que o silêncio está sendo a nossa maior oração. Dias em que estamos contando nos nossos dedos para passarem o mais rápido possível. Todavia, apesar de tudo isto que estamos vivendo nesse tempo, existem alguns cuidados da parte de Deus que não podemos perder de vista. São promessas para as nossas vidas. São palavras que alinham uma expectativa, uma restauração, um ânimo, uma direção, um destino. São palavras que não apenas nos nortearão agora, mas continuarão nos norteando no futuro. Se todos os adolescentes e jovens aprendessem a ouvir a voz do Senhor e a obedecer, perceberiam que o futuro seria glorioso, porque não há sucesso longe da vontade de Deus, não há sucesso, não há prosperidade longe daquilo que Deus tem para as nossas respectivas vidas. Por isso, em um tempo como este, que ouvimos tantas coisas, precisamos aprender mais do que nunca a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus passa por inúmeros processos que vão de estarmos em momentos de oração e ouvirmos a voz dele, mas principalmente de estarmos em nossos momentos de devocional e percebemos aquilo que ele quer para as nossas vidas. Se fala muito em bater nas portas e procurar profecias, mas a maior das profecias está em nossas mãos. Se todos nós nos debruçássemos nessas escrituras, perceberíamos que a vontade de Deus para as nossas vidas já está revelada aqui. Logo, precisaríamos tão somente obedecer. Não diferente, nós também podemos ouvir a voz do Senhor
quando nós, de fato, abrimos o nosso coração para aquele ou para aquela que está anunciando a palavra e que tem a palavra para anunciar. E podemos ouvir através dos nossos irmãos, como uma profecia, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Não como um invencionismo humano, mas como algo que de fato vai nos nortear, não apenas no presente, mas também no futuro. O povo de Israel, por algum momento na história, passou a andar segundo os seus próprios pensamentos, se tornaram obstinados, entenderam que sabiam de tudo, e por um momento ou outro, entenderam que estavam autônomos, podiam andar conforme os seus próprios passos, podiam seguir os seus próprios desejos, e com isso se afastaram do Senhor. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, olhou para aquela nação e de fato os tratou, algumas vezes com o deserto, outras vezes ainda por exércitos de nações que se levantaram contra aquele povo, outros momentos mais, através de profetas e profetisas que ajustavam aquela nação, fazendo-os entenderem que eles precisavam se voltar para Deus. Mas o lindo da história, que quando olhamos o livro de Juízes, por mais que o povo estivesse andando conforme os seus próprios desejos, quando se voltavam ao Senhor, Deus se voltava para eles e restaurava a sorte de toda a nação. Por isso que eu acredito que o agir de Deus é diferente do nosso agir. Por isso eu acredito que o caminho do Senhor é sempre será infinitamente maior do que os nossos caminhos. Por isso eu acredito que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Logo, então como devemos andar, como devemos seguir no temor do Senhor, mas se tropeçarmos, precisamos de ir diante dEle e nos arrependermos. Porque eu estou convencido que Ele tem um recomeço para todos nós. Ele não nos quer andando, batendo cabeça. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele quer estar conosco em todo o tempo. Por isso, no livro de Isaías, ele trata o povo de uma forma tão particular, e eu quero aqui tecer de forma muito rápida. Primeiro, ele diz: olha, eu sou o Senhor, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Pelo costume daquele tempo, Jacó foi conhecido como aquele que era o trapaceiro, aquele que enganava. Deus o criou, mas ele se tornou Jacó. Mas quando nós entramos no cantil de Deus, na moeda de Deus, nós começamos de um jeito, mas nós nunca terminamos do mesmo jeito. Quem entende esse negócio? É como se nós estivéssemos entrando no cantil de Deus como Jacó, e de alguma forma sobrenatural nós saímos de Israel. Nós entramos sendo conhecidos como trapaceiros e saímos como sendo conhecidos como príncipe do Senhor. Aquilo que Deus está fazendo para nós está apontando para o bem. Aquilo que Ele está tratando em nós está nos encaminhando para o melhor. Digo eu, não a palavra, nem o Senhor, digo eu. Eu acredito de verdade, essa semana estava pensando, e meu coração teve tanta paz quando cheguei a essa conclusão. Até as dores que nós vivemos, quando estamos em Deus, cooperam para o nosso bem. Tudo, aquela tua perda
que você teve, que chorou, imprimiu o sofrimento, te trouxe até aqui. E o lindo da história é que, se não fosse por ela, você não estaria aqui. Então ela, de uma forma ou de outra, acabou sendo o instrumento pedagógico de Deus para você estar aqui. Existem guinadas em nossas vidas que vêm através de pancadas. Estamos muito parados. Aí vem uma pancada e nos tira do lugar e fala, doeu, mas te tirou do lugar. Te movimentou. O processo de transformar Jacós em Israel, deixa eu corrigir aqui, Israel não acabou, permanece, continua. Esse processo é para todos nós. Esse processo é para a minha vida, é para a sua vida. Todos que estão em Deus, talvez já tenham passado ou estão passando esse processo. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, aquele que te conheceu, aquele que te criou como Jacó. Te criou, ó Jacó, é esse o termo, que te criou, ó Jacó, mas que te formou, ó Israel. Te apertei, te ajustei. Você não é mais o que você era antes. Hoje você é mais paciente. Hoje você persevera mais. Hoje você ora mais. Hoje você é mais crente do que um dia já foi. Segunda verdade, eu o chamei pelo teu nome. Como diz o pastor Eli Alves de Souza, Deus não te assovia. É assovia ou sobia? Assovia mesmo? Deus não te assovia. Deus te chama pelo nome. Ele não errou. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe dos seus problemas. Ele te chamou pelo nome. Desse jeitinho meio aí complicado, estressante. Mas Ele te chamou desse jeito. Ele não mirou em um e acertou no outro. Ele sabia quem você era desde o início. Ele te criou. O ponto é que Ele quer que você seja alguém melhor, quer que você tenha uma vida melhor, quer que tenha uma paz que excede todo entendimento. Por isso Ele te chama pelo nome, por isso que Ele te chama não por um assovio, mas Ele diz, ei fulano de tal, ei ciclano, não temas, pois eu te resgatei. A figura de resgate é a figura daquele que está em uma situação complicada e do nada vem alguém, um salvador, e vai lá e o tira com mão forte e poderosa. Tinha um pecado que não te deixava em paz, mas o Senhor foi e te alcançou com uma mão forte e poderosa e te resgatou do lamaçal do pecado e te fez uma nova criatura. Você já não é mais Jacó, você é Israel. Terceiro e último, diz, quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, quando você andar pelo fogo, olha que lindo. Ele não diz, se você, ele diz, quando. Isso que me chama a atenção, porque ele está dizendo, o caminho vai ser complicado. Você vai passar pelas águas, vai passar pelos rios e talvez vai também passar pelo fogo. Mas a verdade é, quando você passar por isso, eu estarei com você. Eles não te encobrirão e o fogo não te queimará.
Deus nem sempre irá nos livrar da fornalha, como diz o reverendo Hernandes Lopes. Ele nos livrará na fornalha. Nem sempre o Senhor nos livrará da tempestade. Ele nos livrará na tempestade. Nem sempre o Senhor vai desviar os leões do nosso caminho, mas às vezes Ele estará conosco mesmo quando os leões tentarem vir contra as nossas vidas. Nem sempre o Senhor vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele vai estar certamente andando lá conosco, no meio dos leões. Entenda uma coisa: ser cristão não é não passar problemas. Ser cristão às vezes é passar pelos problemas, mas certos de que Deus está conosco. Essa é a verdade que nos inspira, essa é a verdade que nos motiva, essa é a verdade que nos impulsiona. Porque não tememos, porque Deus está conosco. Diz assim, em qualquer lugar, vai pegar o coronavírus, vai pegar o calangovírus, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Meus irmãos, nós estamos passíveis a tantas coisas. Eu penso que se a nossa vista fosse aberta para batalhas espirituais, veríamos os piores demônios tentando destruir as nossas vidas dioturnamente. Por isso eu digo, tenha cuidado com o Covid, mas não tenha medo do Covid. Tenha prudência, mas não tenha medo. Deus te livra todo dia de coisas piores do que o Covid. Nossa vida está nas mãos de Deus. Deveríamos temer não Covid, mas deveríamos temer o perder a presença de Deus. Porque se perdemos a presença de Deus, estamos bem rebentados. Bem rebentados. Quero orar. Não temas. Não temas. Deus está no controle de todas as coisas. Todos estão me ouvindo? Amém? Eu acho que não, hein? Eu vou parar até onde puder falar assim, ó, estão me ouvindo, estou te ouvindo. Porque quando estiver conversando, eu vou falar assim, estão me ouvindo? Deus tem palavras para as suas vidas. Vamos ficar sobre os pés? Não querendo ser abusado, mas poderíamos repetir aquela canção? Deus tem algo para você. E em você.